prezados alunos da Licenciatura em Química UAB, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez conectados para apresentar a videoaula da Unidade 2, que tem como título Comunicação em Libras. Nesta videoaula, nós abordaremos 3 tópicos, que são níveis linguísticos da Libras, parâmetros como elementos de análise e produção e conversação 1, relativa à apresentação pessoal. Ao nos predispormos a conversar em Libras, em estabelecer uma comunicação por meio de uma língua de sinais, nós precisamos considerar 2 condições. A primeira condição, chamada por alguns autores de modalidade visoespacial, por outro, modalidade espaço-visual, por outros com outras denominações, mas que sempre vai denotar a propriedade da Libras se manifestar no espaço à frente dos emissores e ser percebida pelos órgãos da visão. Essa modalidade determina o caráter específico das línguas de sinais. São vários caráteres, nós iremos citar 2. O primeiro caráter é uma possibilidade de sintetização dos enunciados. A outra modalidade que vamos citar é a possibilidade de ser uma língua com linearidade espacial, ou seja, observe a figura ao lado. A pessoa está realizando o sinal de papel. Observe que todos os elementos necessários para a produção deste sinal acontecem simultaneamente. Essa situação é diferente na língua portuguesa, que possui a linearidade temporal, assim como todas as outras línguas orais. A segunda consideração a ser feita é a respeito da estrutura linguística da Libras. Esta não difere em nada das modalidades linguísticas das outras línguas. Na organização por níveis, a Libras atende ao nível fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Estes 5 níveis organizam-se de forma diferente entre as línguas sinalizadas e as línguas orais. No entanto, ambas as modalidades linguísticas possuem os níveis. Primeiro, a fonologia, relativa à formação das palavras e dos sinais a partir de unidades mínimas sem significado, mais conhecidos como os fonemas. A morfologia, relacionada à formação de palavras a partir de unidades mínimas com significados, são os morfemas, e também pela classificação das palavras e dos sinais a partir de classes. A sintaxe,
vamos ver a ordenação, o ordenamento das orações e frases. E neste capítulo, nós temos uma distinção bastante evidente entre as línguas orais e as línguas de sinais. A semântica, a conceituação, categorização das experiências e dos objetos que nos cercam também são experimentadas pelas línguas sinalizadas. O surgimento de sinais, a dinamicidade da língua, avançando cada vez mais por áreas onde os surdos estão transitando. A pragmática, a vinculação do uso e de escolhas linguísticas adequadas às práticas sociais que vivenciamos. Estes são pontos que precisam ser considerados sempre que nos predispomos a realizar uma comunicação em Libras. Fundamentando a análise e a produção dos sinais já ditos anteriormente, nós vamos encontrar um elemento importantíssimo para a constituição ou para a construção dos sinais. Ribeiro e Santos define como sendo os parâmetros e cita 5 parâmetros indispensáveis para a constituição do léxico das línguas sinalizadas, inclusive da Libras. Quais são os parâmetros? A configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação ou direcionalidade, as expressões faciais ou expressões corporais. Esses 5 elementos, eles funcionam como unidades que se agregam, que se combinam para fazer distinções e, desta forma, darem origem a novos sinais. Vocês já devem ter lido o capítulo, no fascículo que foi destinado como livro principal da disciplina. Observem a gravura ao lado e identifiquem o ponto de articulação do sinal homem. Então, nós temos uma configuração de mão, que é a forma que a mão assume para realizar o sinal. Temos o ponto de articulação, que é onde a mão articulada toca, podendo ser no rosto ou no corpo, do tórax até a cabeça. A orientação, que é a direção da palma da mão. Então, seria até impossível tocar a mão desta forma no queixo, sem que a palma da mão estivesse voltada para cima. Temos que observar esta situação. O movimento, que no caso da figura não está sendo evidenciado, mas para o sinal homem é exigido o movimento retilíneo para baixo e uma expressão facial neutra, uma vez que nesta fase da análise, que é uma análise fonológica, não vai requerer alteração para a expressão facial. A partir da identificação dos parâmetros, nós podemos distinguir, compreender e produzir os sinais de Libras. Não é à toa que eles têm importância
capital e o seu primeiro estudo data de 1960, a partir dos trabalhos de William Stokes. Vale relembrar que são os trabalhos de William Stokes que vão garantir o status de língua às línguas de sinais. Com relação ao que podemos comunicar em Libras, não existe restrição. Hoje já não cremos mais que a Libras é uma língua pobre. Hoje acreditamos que podemos nos expressar de todas as formas e a partir de qualquer assunto, conteúdo, experiência, a Libras. A Libras é produtiva em todos os contextos. Contexto médico, acadêmico, jurídico, religioso, resguardando e organizando um léxico específico para cada um destas áreas citadas. Vou utilizar para ilustrar essa condição de possibilidade de expressar vários assuntos, um pequeno vídeo. Atentem!
Como vocês puderam observar, o vídeo anterior apresenta uma apresentação pessoal na qual são tratados vários assuntos, aspirações, ou seja, vontades, necessidades, situações do cotidiano, só como forma ilustrativa da capacidade produtiva da língua de sinais. Nós apresentamos e já aproveitamos a situação para relembrar e fomentar a capacidade de apresentação em Libras de todos vocês. Espero que vocês já estejam treinando. E, para tanto, vou apresentar mais um vídeo. Entenderam? Reconheceram a professora? O que eu tratei neste pequeno vídeo? Não entenderam? Vou colocar a transcrição, mas fica a cargo de vocês repetir quantas vezes for necessário para o entendimento e para a aquisição dos sinais necessários. O que é a transcrição? Não é a escrita da Libras, é o uso da língua portuguesa para registrar todos os sinais que foram realizados pela intérprete ou pelos usuários da língua de sinais. Então, observe que eu apresentei o meu nome, e ao apresentar o meu nome, eu utilizei o quê? O alfabeto manual. Este alfabeto que vocês com certeza já dominam. Quando eu olho a transcrição e percebo palavras com as letras separadas, eu tenho que realizar a soletração. O que é soletração? É o uso do alfabeto manual. Então, sempre que formos apresentar o nosso nome, devemos usar o alfabeto manual. Eu apresentei o meu sinal e observe que eu não tenho como traduzir o meu sinal na transcrição. E o que é o sinal mesmo? Vocês já sabem? Vocês têm um sinal? Sim, é verdade. Só quem pode nos sinalizar é o surdo. E o sinal representa a nossa aceitação na comunidade surda. Vocês estão observando que algumas palavras da transcrição têm um arroba? Este arroba é para chamar atenção para a neutralidade de gênero que a língua de sinais apresenta. Na Libras, assim como demais linguagens, temos um sinal no masculino, outro sinal no feminino. A Libras apresenta apenas um sinal com gênero neutro. Então, eu vou dizer meu e minha da mesma forma. Eu vou sinalizar professor e professora da mesma forma. Casado ou casada, surdo ou surda, sempre com apenas um sinal que é válido para o masculino e feminino. A transcrição faz esta anotação a partir do registro com arroba. Neste momento, aprendemos duas possibilidades de transcrição da língua de sinais para a língua portuguesa. O uso do alfabeto ou da soletração e a neutralidade
das palavras em relação ao gênero. Vamos aprimorar nossa apresentação, assim como a identificação dos parâmetros. Apresento a seguir alguns sinais que vocês devem treinar a realização das suas apresentações. Atentem para o movimento, para o ponto de articulação, para a configuração de mão em todos os sinais. Observe o valor que é colocado para a expressão facial. Observe a distinção da posição dos dedos. Observe, este sinal é o sinal para sinalização. Quando eu pergunto qual é o seu sinal, devo proceder desta forma. Atentem que a interrogativa é feita com a expressão facial. Vocês já sabem por que empregamos o arroba. Estes foram alguns exemplos de sinais que podem aparecer na sua apresentação. Aproveitem a aula de hoje para fixar os parâmetros. Também reforcem esse aprendizado lendo o fascículo e a aula em PDF. Espero que vocês fiquem todos bem e nos veremos em uma outra oportunidade.